Aleluia. Irmãos, é dia de celebração. Vou pedir para que as tias levem já as crianças para o cantinho delas lá, a salinha. E nós vamos aqui adorar ao nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vou pedir para você ficar de pé na presença do Senhor. Nós vamos agora ouvir a voz do nosso Deus, ouvir a palavra do Senhor, para que em seguida nós possamos entrar em oração diante do nosso Deus vivo e todo-poderoso, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Ó Deus, nós vamos agora ler a Tua palavra, ministrar sobre ela. Que o Senhor fale conosco, não o que nós queremos ou desejamos, mas o que de fato a nossa alma tem fome e sede. O que nós necessitamos ouvir do Senhor. Fala conosco, se move neste lugar. Manifeste aqui a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pegue sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo também 1 e 2, em nome de Jesus. 1 e 2 do Evangelho segundo escreveu João. Evangelho, livro de João. João, capítulo 1. Isso. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Amém? O versículo 1 diz o que, irmãos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Vamos ler o 3 também para completar. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Diga glória a Deus. Podem sentar em vossos lugares em nome de Jesus. Irmãos, hoje o pastor Jadson, ele está ministrando a palavra de Deus lá na cidade de Joaquim Nabuco, na Igreja Aliança com Deus, dirigida, pastoreada pelo pastor Anselmo, e ele teve esse convite para que hoje ele fosse ministrar lá, e aprove a Deus que eu ficasse aqui para ministrar a palavra de Deus nessa noite, amém? E eu confesso que como foi um convite que meu esposo não tinha confirmado, eu não escolhi a palavra, eu não trouxe meu caderno, como eu sempre ando preparada, mas o Senhor tem ministrado ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amém? E ao ler o Evangelho de Jesus, do jeitinho que João escreve, João ele já começa escrevendo sobre o princípio. Quando ele fala que no princípio era o Verbo, ele está falando antes de tudo, antes de criar-se todas as coisas. Lá no princípio, Jesus já era a palavra, já era o Verbo. Amém? E eu quero que você deixe marcado aí, mas vá para o livro de Gênesis, capítulo 1, por favor, em nome de Jesus. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, começa também falando o quê? No princípio. É a mesma palavra que João inicia lá. No princípio, Deus criou os céus e Deus criou a terra. Mas no verso de número 2, fala algo que é o que eu quero tratar com você nessa noite. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Então veja só, não havia nada, era sem forma, era vazia, havia uma grande escuridão, um grande abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas.
E somente no versículo 3º para frente é que começou a surgir alguma coisa. Mas a primeira coisa que nós precisamos atentar no verso 3 é que o Senhor diz assim, a palavra diz assim: então Deus disse. Amém? Vamos repetir isso? Então Deus disse. Veja, o Espírito se movia sobre as águas, mas nada foi criado só com o Espírito. É só o movimento, ele só se movia. Mas o Espírito se movendo junto com a palavra, então Deus disse. Quando a palavra se uniu ao Espírito, houve uma explosão de poder. Haja luz, e a luz brilhou. E tudo começou a surgir por causa do Espírito, junto com a palavra. O Espírito Santo não é um sentimento. E muitas pessoas têm tratado o Espírito Santo como um sentir. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que vai se relacionar comigo e com você, quando nós entendermos que Ele está na nossa vida para nos ensinar todas as coisas referente ao quê? A palavra. Amém? Então lá no princípio, Deus criou os céus e a terra, foi, mas houve uma união. Lá no versículo de número 26, aí mesmo do capítulo 1, ele diz assim: façamos o ser humano a nossa imagem. Deus não fez sozinho. Como assim? Ele usou o plural, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto para formar, para criar, para dar vida a mim e a você. Amém? Mas nós precisamos entender, vamos voltar lá para João, que quando Jesus ele veio para cumprir a palavra. Amém? Por quê? Porque ele era a palavra. A palavra estava com Deus. Jesus sempre esteve com o Pai. Amém? E Jesus era Deus. Ou seja, 3 em 1. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então Ele é a palavra, Ele estava com a palavra e Ele era Deus. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Amém? Então nós vamos, irmãos, ver no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pela palavra, pelo verbo. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Amém? Quando nós vamos analisando a palavra de Deus, nós vamos vendo que o Senhor, Ele está nos mostrando desde sempre. O nascimento de Jesus foi cumprimento de quê? Da palavra. Porque havia uma promessa: a virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Havia uma palavra, havia uma promessa. Vai nascer da tribo de Judá, vai nascer um rebento de Jessé, da casa de Davi. Havia uma palavra. Havia uma palavra, e o nascimento de Jesus foi essa palavra sendo encarnada, essa palavra tomando vida em carne e osso, para habitar aqui, viver aqui, cumprir um propósito e morrer para salvar a nossa vida. Amém? Só que muitas vezes, por falta de entendermos isso, estamos esperando se mover por sentimentos. E não entendemos que nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus. Eu ainda que não sinta vontade de orar, eu oro. Porque eu não vou viver à base do meu sentimento.
Ainda que eu não sinta vontade de vir à igreja, eu luto e venho, porque eu não vou dar cabimento ao meu sentimento. Ainda que eu não sinta vontade de me consagrar, de jejuar, de fazer as coisas que eu sei que é necessária para que eu cresça em comunhão com Deus. A minha vida, ela está além do que eu sinto, porque sentir é da alma. E a gente precisa aprender a adorar a Deus com corpo, alma e espírito. O coração está envolvido na alma, no sentimento. Amém? Porque quando o Senhor diz para a gente o adorar, Ele diz para a gente adorar como? Em espírito e em verdade. Em espírito, porque Ele é espírito. E em verdade, porque Ele é a verdade. Então, nós não podemos nos relacionar com Deus por causa do que nós estamos sentindo. Por causa das circunstâncias estarem favoráveis ou estarem tão difíceis que eu corro para Deus por causa disso. Não. É buscar a Ele e adorar a Ele em todo o tempo. O salmista fala isso para nós. Louve ao Senhor. Confie no Senhor quando? Em todo o tempo. Derrame perante Ele o vosso coração. Quando? Em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é o vosso socorro, é a vossa salvação, é o vosso refúgio. Deus é tudo o que nós precisamos. Amém? Mas quando nós não entendemos que o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma vontade de chorar, o Espírito Santo não é uma alegria que vem e passa. Não, isso são os sentimentos que a nossa alma tem com a presença dEle. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa tão maravilhosa, que lá em Atos 2, quando Ele vem, Jesus falou assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Porque se eu não subir, aquele que tem de vir não virá. Aí Jesus sobe para que o Espírito, eu enviarei para vocês um outro Consolador. E Ele vos ensinará todas as coisas. Amém? O Espírito Santo não está em nós para nos fazer sentir, mas está em nós para nos ensinar a palavra, para que obedeçamos e honramos a quem? A Deus. Porque essa é a intenção do Espírito Santo. E nós vemos muitas pessoas que estão tão cheias do Espírito Santo, sentimento, mas elas não praticam a palavra. E como é que pode elas estarem tão cheias do Espírito Santo sem praticar a palavra, se o Espírito Santo está na minha e na sua vida, justamente para que nós saibamos como praticar essa palavra? Não há uma coerência aí. Só o Espírito Santo sem a palavra é movimento. Mas o Espírito Santo com a palavra na vida de um crente é poder de Deus. É um poder tão grande, irmãos. É um poder tão grande. Algumas pessoas precisam entender. Ele é uma pessoa e quer ser tratado como uma pessoa. Não como um ventinho que vem soprando no seu ouvido. Não como algo que acontece perto de você e você diz, foi o Espírito Santo. Não. Mas ele quer ser tratado como uma pessoa que está com você, que está em você e que guia e rege a sua vida. Sabe quando você quer falar uma coisa, mas ele fala dentro de você, se cale, não fale não. Esse é o Espírito Santo, que está se relacionando com você, te conduzindo a não errar. Sabe quando era para você vingar e você diz, não vou fazer isso não. É por causa de você? Não, é o Espírito Santo que está na tua vida dizendo para você o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Porque não é pastor, não é igreja quem vai frear você. Quem vai conduzir você para o caminho do céu é o Espírito Santo de Deus. Há uma junção. Quando Jesus estava na terra, ele dizia sempre, eu e o Pai somos quantos? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está olhando para mim é mesmo que está olhando para o Pai. Porque eu e ele somos iguais.
Eu e ele somos um, somos da mesma essência, da mesma natureza, da mesma santidade. Não há uma separação. Mas algumas pessoas têm separado o Espírito Santo desse trio. Algumas pessoas têm separado e têm vivido só querendo o Espírito Santo. Como assim? Mas não é o Espírito Santo que está aqui. O Pai não está e o Filho não está. Só quem está é o Espírito. Lembre. Quem é o Verbo? Jesus veio aqui como Verbo, como a palavra. Mas ele era Deus, o Verbo era Deus. Eu não posso separá-los, eu não posso viver uma vida que diz, quero sentir, quero sentir, quero sentir, mas e obedecer? Eu quero a manifestação, eu quero a unção, mas e eu cumprir a palavra? Não dá para fazer isso. É por isso que quando a repreensão de Jesus vem dizendo, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome eu não curei enfermos, é unção, é mover do Espírito Santo, porque quem cura é o Espírito Santo, amém? Não é o homem que cura ninguém. Você acha que algum homem pode curar alguém? Eu tenho poder. Não tem. Até para ser curado, aquela pessoa pode ser curada. Por uma pessoa que está em falha, que está em pecado, pode, porque quem cura não é ela, é o poder de Deus, por misericórdia do doente. Deus cura. Aí vão dizer, Senhor, mas eu não curei em teu nome. Em teu nome eu não expulsava demônios. Tinha autoridade no nome de Jesus, mas era o nome de Jesus que expulsava o demônio, não era a pessoa. Veja que ele tinha um mover, veja que ele tinha unção, veja que ele tinha tudo. Tudo. Mas o Senhor vai dizer o que para ele? Mas eu não lhe conheço. Como assim não me conhece? Foi em teu nome que eu fiz tudo isso. Foi em meu nome. Mas eu não lhe conheço. Porque você nunca me tratou como uma pessoa. Você não quis se relacionar, me ouvir, me escutar, me obedecer, praticar aquilo que eu ensino. Não dá, irmãos. Não dá. Você veja que hoje tem pessoas que estão se relacionando pelas redes sociais. Já viu namoro virtual? A pessoa está num país e ela se apaixona pela foto, pela imagem, pela fala, pela voz de outra pessoa no outro país. Aí diz assim, vamos namorar? Vamos. Aí fica conversando de lá e de cá, e de lá e de cá. Eu lhe pergunto, eles se conhecem? Não. Porque nas redes sociais, na frente da câmera, eu posso dizer que sou o que não sou. Agora deixa ele sair do país dele e vir morar com a pessoa. Vai descobrir muita coisa, não vai não? Não é assim com a gente? Quem namorou um pouquinho, depois já juntou, casou, e depois descobriu muita coisa que não sabia do amor da vida. Quem? Meu Deus do céu. Tá vendo, irmão? Todo mundo. Porque quando está namorando, vê uma vez na semana, vê 2 ou 3. Agora quando casa é todo. Aí tem hora que a pessoa diz, sangue de Cristo tem poder. Se eu soubesse. Né? Sabe por quê? Porque relacionamento é isso. É um começar a conhecer o outro. E como é que conhece a Deus, irmãos? Por onde? Por onde? Só se conhece a Deus por aqui, ó. Algumas pessoas dizem assim, mas como é que eu vou conhecer a Deus se eu não tenho leitura? Mas você vem na igreja, você ouve a palavra. Se você deixar a palavra entrar no teu ouvido, mas descer para o teu coração e começar a praticar, você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus também de outra forma, sabe como? No teu quarto, em secreto com teu pai. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica a sós com teu pai. Com teu pai. E o teu pai que vai te ver ali em secreto, ele te recompensará. Que recompensa é essa? É bênção, é vitória, é cura. Não, Deus vai se fazer conhecido. Ele vai começar a se manifestar na sua vida para que você entenda quem Ele é.
Ele é. Aí quando vierem as tempestades, você não vai ter medo de afundar. Sabe por que você conhece o Deus que você serve? Amém? Foi o que Jó falou. Eu te conheci apenas de ouvir. Agora meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Agora quando? Quando tudo que ele pôde perder, ele perdeu. E ele entendeu que o que ele tinha de mais precioso era o seu Redentor. Pois ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, Jó não blasfemou contra Deus. Às vezes a gente está com uma enfermidade, com uma dor no dedo e está reclamando, sim ou não? É uma doença que o médico disse assim, tem tratamento. E a gente está reclamando, sim ou não? E Jó dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará por mim. Quem conhece Deus, irmãos, conhece Deus na hora boa e na hora má. Quem conhece Deus, conhece Deus. Não se deixa enganar, não é enganado. Porque quem conhece Deus sabe a essência de Deus. E é isso que o Espírito Santo veio para fazer. Ele não veio para fazer a vontade dos discípulos, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida dos discípulos, eles começam a ter palavra. Eles começam a ter ousadia. Eles começam a ter unção. Eles começam a ter poder de Deus. Para quê? Para se gabarem? Não, para glorificarem o nome do Senhor. Foi o Espírito Santo que veio até os discípulos. São 120 pessoas numa casa reunidos. A Bíblia diz que houve um mover tão grande, tão lindo, que foi liberado sobre eles. Línguas repartidas como de fogo. E as pessoas pensam, eles sentiram. Não, eles viveram isso. E viveram para quê? Para pregar o Evangelho, para falar a palavra do verbo. Não foi para falar sobre eles, foi para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eles falavam em outras línguas. Que línguas? Línguas daquele povo que estava ali. Era a época que muita gente de outras nações, de outros povos vinham, de outras linguagens. E o Espírito Santo veio com um propósito, para que eles falassem na língua nativa de cada um daqueles povos. E para que todos que estavam ali ouvissem o Evangelho, ouvissem a palavra da verdade. E todos ouviam e entendiam a palavra. Entendiam o que eles estavam pregando. Entendiam aquela língua que eles estavam falando. O Espírito Santo vem com um propósito. Amém? Tem que ter um propósito, irmãos. O Espírito Santo na nossa vida tem que ter um propósito. Se não tem propósito, se não tem a palavra junto, é só um movimento. Não é o poder de Deus. Porque o poder de Deus, quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram no único culto. 3.000 vidas. Porque agora ele tem a palavra, mas agora ele recebeu também o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito se move, mas a palavra é quem fala, é quem cumpre, é quem executa todas as coisas. Amém? Aí 3.000 pessoas salvas. Você imagina como o Evangelho cresceu, como vidas foram salvas, vidas foram transformadas. O poder de Deus é isso. O poder de Deus é para um propósito, é para uma missão, é para vidas serem resgatadas. Mas as pessoas querem o mover do Espírito Santo, irmãos, só para a igreja. Querem o mover do Espírito Santo só para dizer que são mais cheias que outras pessoas. É sobre uma competição de quem é e quem não é. Sabe, a gente precisa estudar mais sobre o Espírito Santo, saber quem ele é de verdade. Não está por aí julgando os outros. Ah, porque não fala como eu falo, não faz como eu faço, então não é de Deus. Vamos ter cuidado com isso. A gente vê tanta coisa absurda acontecendo dentro da obra do Senhor. Gente que a gente diz assim, olha, mas vai ver a vida, vai ver o casamento,
Para ver como trata o marido, como trata a esposa, como trata os filhos. É só movimento, não tem poder de Deus ali não. Não tem. Não tem, porque quer uma prova que alguém está cheio do Espírito Santo, o casamento dele está indo bem. Ah, mas tem luta? Tem, mas os dois resolvem juntos. Resolve um com o outro junto, é orando, é buscando, é lendo Bíblia, junto. Tem casal, irmão, que nem consegue ler a Bíblia com o marido. Não consegue dobrar o joelho com o marido. E os dois são crentes. E eu não falo do marido não crente não, porque você não vai poder obrigar o seu marido a orar com você e nem ler Bíblia com você. Mas às vezes seu marido é da igreja, graças a Deus, glória a Deus. Você não tira um dia na semana para ler Bíblia com ele, para orar com ele, para crescer junto. Quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo? É pelos frutos que se conhece a árvore. Não é pelas folhas não. Não é pelas folhas não. Aí quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e tem a palavra, é Deus quem vai usar. É Deus quem vai usar você. É Deus quem te vai dar a oportunidade. Não é pastor, não é homem não. É Deus que vai chamar teu nome. Porque Deus vê que tu tem o Espírito Santo, tu tem a palavra. O poder de Deus vai se manifestar em ti. No princípio, lá no início de tudo, começou assim, e lá no Apocalipse vai terminar assim, o Espírito e a noiva dizendo, vem. Veja que o Espírito Santo nunca está só. O Espírito e a igreja vão estar clamando, vem, vem Jesus, Maranata, a hora vem. Mas o que é que a igreja do Senhor está fazendo? Está abandonando o verbo, está abandonando a palavra, está abandonando tudo que é ensinamento da Bíblia, para ficar com sentimento, pensamento, eu acho, eu sinto, eu quero que seja assim. Virou, irmãos, um negócio. Tem gente vendendo dom. Tem gente na internet pedindo Pix, dizendo assim, põe um Pix aqui de R$100, que eu vou te dar uma revelação. Onde você vê alguém na Bíblia fazendo isso? Me dá um Pix aí, de R$50, que eu tenho uma palavra para você. E as pessoas fazendo Pix, para ter uma revelação. Quer ter uma revelação? Abra a Bíblia. Quer ter uma revelação? Abra a Bíblia. Quer ter uma revelação? Dobra o joelho e vai orar de madrugada. Quer ter uma revelação? Faz uma semana de jejum e oração dizendo, Deus, me mostra. Você quer viver poder de Deus? Espírito Santo e palavra. Você quer viver o poder de Deus na sua vida? Espírito Santo e palavra. Porque senão você não vai ter nada. É só aparência, é só sentimento, é só emoção. É só emoção. Eu peço tanto a Deus para não viver por emoção, irmãos. Porque o coração do homem é enganoso, sim, está na palavra. Não é porque a gente está sentindo que é. Não, a gente tem que ter calma. Eu estou sentindo, mas se é, Deus vai confirmar que é. Deus vai mostrar que é. Quantas vezes que eu não fiquei sentindo de falar algo para o meu esposo. Olha, Deus falou comigo, olha. Mas quando eu ia, não é para falar. Eu falei, eu acho que não é de Deus não. Aí daqui a pouco Deus falou com ele. E quando eu tive a oportunidade e a liberação para falar, ele disse, Deus já falou. Então ele só fez confirmar. Amém? Amém? Certa vez falaram para mim, quando eu estava grávida, do bebê que eu perdi. Olhe, vai ser uma menina linda. Cadê? Onde está? Se era uma menina, está na glória com Jesus. Porque comigo não está. Você veio com alguma menina no braço? Eu ouvi. E eu disse, se tiver que ser, será. Tá certo. Nem acredito, nem deixo de acreditar. Está na mão de Deus. Se Deus mostrar para mim, vai. E quando eu estava lá abortando, eu me lembrava dessa palavra. Agora você imagina se eu tivesse recebido, chorado e me emocionado junto. É mesmo, vai ser.
Aí estaria eu, como muitos, Deus me enganou. Tem gente que diz que Deus enganou, irmãos. Tem gente que tem coragem de botar culpa em Deus. Não, não é Deus não, é você que tem vivido de emoção. Vá para a palavra, vá para a presença de Deus. O Espírito Santo não é de adivinhação, ele é de revelação. E ele, quando revela algo, ele revela porque ele quer trabalhar. Ele revela porque ele quer mudar alguma coisa. Ele não fica revelando por revelar, não. Esses dias eu ouvi pessoas rindo, dizendo assim: esse povo tem tanta revelação, por que não revela na loteria e fica rico, milionário? Olha só, irmãos, os próprios servos de Deus fazem com que o mundo escarneça e zombe das coisas de Deus, porque não tratamos o Espírito Santo como ele merece. Ele é digno, ele é santo, ele é poderoso, ele é fiel, ele não mente, ele não falha, ele não tarda, ele é santo. Até quando vamos tratar ele como emoção, como um sentimento? Ele é a pessoa mais importante da minha e da tua vida. Sem ele, você e eu não estaríamos de pé, não estaríamos aqui suportando o que nós suportamos. Porque ele renova a nossa vida todo dia. Ele nos dá força para caminhar todo dia. É ele que nos chama para orar. É ele que fala conosco, te acalma, te aquieta. A tempestade vai passar, filha. Ele é uma pessoa maravilhosa. É alguém que quer ser respeitado, honrado, obedecido, ouvido. Irmãos, tem muitos que estão indo até nas redes sociais para saber se a pessoa é casada, tem filho, quantos filhos tem, porque hoje o povo posta tudo lá. É ou não é? Tem gente que vai no banheiro tomar banho e diz: vou para o banheiro tomar banho. Vai para a cozinha, tô indo para a cozinha. O dia inteiro postando o que está fazendo, para onde está indo, e não sabe o perigo que está correndo com isso. Criança sendo exposta, você não sabe o perigo que tem isso. Mas a gente quer mostrar para todo mundo como está a nossa vida. É o diário, a vida diária. Mas será que nós somos artistas para estar mostrando nossas vidas? Deus não chamou você e eu para isso. Aí ele pega lá, tá. Quando a pessoa vai para a igreja, vê se tem essa pessoa aí. Tem, ela é casada, tem 2 filhos. Ah, Deus me mostra que tem alguém aqui casado com 2 filhos que mora não sei onde. É fácil revelar isso, é ou não é? É ou não é? Aí causa aquela: eita, ele falou a verdade. Claro. Ah, missionária, mas não tem? Tem, irmãos. Tem de verdade. Tem os verdadeiros. Tem os santos de Deus que estão realmente com o Espírito Santo e com a palavra. Não é só emoção, é poder de Deus na vida dele, que ele vem e entrega o que Deus de verdade entregou para ele. Mas esses não querem a glória para si, esses não querem aplausos para si, esses não querem, irmãos, eles querem entregar e devolver tudo para Deus, entendendo que é Deus quem faz e não ele. Amém? Eu digo para você, Jesus veio, encarnado, o Verbo veio. Mas ele disse: olha, eu vou subir, eu vou enviar outro Consolador. Eu vou enviar outro que vai consolar vocês também. Mas tem uma coisa, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Amém? Há uma promessa em Joel, capítulo 2, 28 e 32. Que nos últimos dias, o Senhor diz: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Está na palavra. Tem os de verdade, tem os sinceros, tem. Mas a vinda do Espírito Santo, irmãos,
não foi para que cada um pudesse usá-lo como quer, mas para se deixar ser usado como Ele quer. Eu não me atrevo a querer fazer nada para impressionar seu ninguém, porque eu não posso. Agora, o que Deus quiser que eu faça, Ele me conduzirá a fazer. Ele me dirá o que fazer. Ele é quem vai fazer através de mim, e não eu. Não eu fazer através dele. Não eu fazer dizendo: olha, Espírito Santo, falei, agora o Senhor vem e cumpra. Não, não é assim. Eu não sei o porquê de Deus estar ministrando essa palavra. Talvez nós estamos precisando conhecer essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Talvez estejamos precisando conhecer mais, conversar mais, entender mais quem Ele é. Porque o Espírito Santo andava com Moisés, andava com Josué, andava com Abraão, andava com aqueles homens lá. Só que agora é diferente, Ele não anda só com a gente, Ele está em nós. Porque o Senhor fez de nós templo e morada dEle. Você sabe o que é isso, irmãos? Você ser casa, você ser morada de alguém santo. Será que você tem noção do que é isso? Alguém santo mora em mim. Eu que não sou santo. Eu que sou falho. Eu que sou pecador. Eu que erro. Eu que penso. Eu que sinto. Eu que faço o que não devo. Pois é. Não sabeis vós que sois templo? Não sabeis vós que sois templo? Não sabeis vós que sois casa do Espírito Santo de Deus? Que Ele habita em vós? Ele habita em vós? Porque Ele não habita em casa feita por mão de homens. Quem fez isso aqui foi pedreiro. Ele não habita aqui. Ele está aqui no nosso meio, amém? Mas Ele não mora aqui não, viu? Agora, quando você sair, Ele vai com você. Para onde você for, Ele vai com você. E não adianta dizer: ah, mas eu não sinto. Sente, você sabe que Ele está com você. Quando você fala o que não deve, sua consciência já diz logo: ah, mas quem dá essa consciência? O Espírito Santo. Porque antes você falava, não sentia nada. Mas agora você sente ou não sente? Você sente vergonha, você sente tristeza, você sente remorso, você fica agoniado porque fez aquilo. Aí você diz: ah, mas Deus me entende. Não, o Espírito Santo está dizendo: não, minha filha, eu não entendo não. Eu estou morando em você para te ensinar a ser diferente. Eu não entendo não. Eu não compreendo não. Eu estou morando em você para arrumar a bagunça da tua vida. Arrumar essa bagunça da tua alma. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Não dê opinião. Não me impeça de trabalhar na tua vida. Mas me respeite. Porque eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Amém? Sabe? Às vezes as pessoas vão conversar com Deus e não sabem nem que palavras usar para falar com Deus. Aí vem Jesus e diz: quando você for orar, fala assim: Pai Nosso. Jesus disse assim, ó, simplifica, chama Ele de Pai. Simplifica: Pai Nosso que estás nos céus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Olha como Jesus nos ensina a ter mais intimidade, a ter mais proximidade, a ter mais relacionamento para conhecer o Pai. De uma forma que a religião não deixa ninguém conhecer. Porque Jesus morreu, o véu foi rasgado para que eu e você possamos ter acesso direto ao Pai. Mas a religião está costurando o véu, dizendo: não, para ter Deus tem que ser assim. Só tem o Espírito Santo quem é assim, quem fala assim, quem faz assim. A religião está tentando costurar esse véu e dizer que para chegar ao Pai tem que ser assim, assado. Aí Jesus senta com prostituta, senta na mesa de ladrão,
senta na mesa de comelão e beberrão, é criticado, é blasfemado, falam que ele é filho do Satanás, de Belzebu. Você sabe o que é isso, irmãos? A religiosidade. E Jesus só salvando os perdidos, só salvando a prostituta, só salvando os beberrões, só salvando o ladrão. Jesus não estava preocupado com a religião, ele estava dizendo: ei, você pode voltar para o colo do seu pai. Você pode se aproximar dele, conversar com ele, chama ele de pai de novo. Eu acredito que era assim que Abraão chamava ele lá no Éden, antes de pecar. Eu acredito que aquela intimidade de Adão com Deus era tão grande, era tão linda. Eu acredito que quando ele se aproximava, quando ele ouvia os passos do pai chegando, ele se alegrava: lá vem ele, lá vem meu pai, lá vem meu Criador, lá vem meu Senhor. Adão não corria, não se escondia, não tinha medo. Ele se entregava àquela conversa diária. Ele se entregava àquele papo com o pai todos os dias. Porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o pai ia lá para falar com ele no lugar do encontro. Mas no dia que Adão peca, a primeira coisa que Adão faz é se esconder, é envergonhar-se. Oh, Adão, onde você está? O pai chamando o filho: cadê você, meu filho? E o filho escondido atrás de uma moita, dizendo assim: não dá para conversar com o senhor não, eu pequei. Não dá para falar com o senhor não, eu estou nu. Quem foi que disse que você está nu? Você comeu o fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher: foi a serpente que me enganou. O pai, com o coração partido, expulsa o filho da casa, expulsa o filho do Éden. Não dá para ficar comigo, filho, agora. Não dá. Mas já providenciei um cordeiro. Já providenciei a tua salvação. Já providenciei alguém que vai cobrir a nudez do teu pecado. Já providenciei alguém que vai tomar o teu lugar numa cruz um dia e vai trazer você de volta para esse Éden, para mim. Tem alguém que vai pagar o preço pelos teus erros. Tem alguém que vai pagar o preço pelos teus pecados. Você vai voltar para casa. Você vai voltar para mim. Aí chega Jesus e fala do filho que tinha tudo em casa. Tinha tudo em casa. E disse: pai, me dá parte da minha herança, porque eu quero sair. Quer? Quero. Toma. Filhos que não reconhecem o valor do pai, o valor da presença, o valor da companhia de Deus. E ele saiu, perdeu tudo, ficou na lama, cuidando de porcos. Mas a Bíblia diz que um dia ele cai em si. E ele diz: eu tinha tudo na casa do meu pai, não me faltava nada. Eu tinha tudo lá, a presença dele era tão boa, era tão maravilhosa. Até quem serve a ele lá vive bem. Eu que era filho vivia muito melhor. Porque o meu pai é justo, meu pai é bom. Eu vou voltar para o meu pai. Eu voltarei para ele. Eu direi para ele: pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Me aceita como um dos teus servos, que eu trabalhe pelo salário. E o pai diz: não, você nunca deixou de ser meu filho. Tragam as sandálias, tragam vestes limpas, novas, tragam o anel do dedo dele, matem aí um animal, vamos celebrar, porque o meu filho estava morto, mas agora reviveu. Voltou para casa,
Amém? Então nós somos esses filhos, irmãos. Esses filhos que estávamos perdidos no mundo sem Deus. Mas Jesus foi lá e pagou um preço. E deu para nós a oportunidade. Nos mostrou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho que te leva de volta ao Pai. Quem não vier por mim não chega nele. E quem é Ele? Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Ele é Deus. Não tem como chegar a Deus se não tiver a palavra. Não tem como conhecer a Deus se não conhecer a palavra. Crentes que não leem Bíblia, crentes que não pegam na Bíblia dia nenhum, só no dia do culto, no dia da igreja. Crente que não estuda, que não nota nada, tem leitura, tem estudo. E eu sei que tem muitos aqui que não tem e queriam ter só para poder estudar a Bíblia. Não lê. A Bíblia fica fechadinha lá, semana, esperando o dia do culto, esperando o dia do culto. E Deus querendo revelar-se, Deus querendo falar, e Deus querendo mostrar algo. Sabe, irmãos, eu lia muito a Bíblia, mas eu nunca orava antes de eu ler. Eu nunca disse: oh Deus, me faz entender o que está escrito. Porque tinha coisa que eu lia e não entendia. Hoje eu leio a Bíblia diferente. Hoje, antes de ler a Bíblia, eu já peço ao Espírito Santo: me revela o que eu vou ler. Me ensina, Senhor, me ensina. Me ensina para eu entender o que eu estou lendo. Me ensina, me explica. Mostra para mim, revela para mim. E hoje a palavra salta de uma outra forma ao meu olhar, ao meu coração. Hoje salta diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo e a palavra é poder de Deus. É poder de Deus. Eu e você estamos aqui, irmãos, com uma oportunidade tão maravilhosa. Nós estamos vendo na Nigéria quantos cristãos mortos, quantos homens de Deus, servos do Senhor, não tinham fama, não tinham microfone na mão, não tinha nada, só uma voz clamando pelos lugares mais escombrosos, pelos lugares mais difíceis, que ninguém quer ir, mas o Senhor levantou eles para estar lá. Famílias inteiras mortas. Eu vi um pastor, ele estava falando numa cova com várias pessoas, uma por cima da outra morta, aqueles corpos todos, e ele falando e pregando ali dentro daquela cova coletiva, e dizendo: está aqui, meu irmão, o que está acontecendo com a gente? E ninguém fala, ninguém mostra nas redes, ninguém mostra, mas filme aqui para você ver o que é viver o Evangelho aqui. É gente que tem oportunidade aqui no Brasil de ir para a igreja 1, 2, 3, 4 vezes na semana. E diz assim: eu vou domingo só. Aí acontece qualquer festa, qualquer aniversário, até o domingo ele deixa de vir para a casa do Senhor, porque tudo é mais importante. Aqui no Brasil não tem perigo você sair de casa carregando a sua Bíblia, tem? A polícia já te parou? Alguém já foi na tua casa e queimou todas as tuas Bíblias? Pois é. E você tem essa oportunidade e não come, não lê, não aprende. E nós vemos pessoas rasgando páginas de Bíblia, dando: fica com essa página, fica com essa, fica com essa. E ele lê, decora aquela página. E quando tem aqueles cultos escondidos, cada um vai dizendo o que decorou daquela palavra, daquela página. Com quem está o versículo tal, com quem está o capítulo tal. E eles vão ali citando de cor e salteado, porque não podem carregar uma Bíblia, tem que carregar na mente e tem que guardar no coração a palavra de Deus. Falaram para um africano: olha, vocês sofrem demais. Nós aqui do Brasil vamos orar por vocês. Ele disse: orar por nós? Não, brasileiros. Somos nós, africanos, que estamos orando por vocês.
Nós que oramos aqui 8 horas por dia no mínimo. Nós que passamos aqui 12 horas orando por dia no mínimo. Nós que passamos aqui 4 horas orando no mínimo. Vocês aí no Brasil não dobram o joelho, não aguentam nem 10 minutos de oração. Ele está mentindo, irmãos? Ele está mentindo, irmãos? O africano está mentindo? Não. O africano não está mentindo, não. Ele está passando fome. As crianças estão morrendo de fome. Mas eles oram mais do que nós. E você pensa que eles estão orando só por eles? Eles oram pelos brasileiros. Eles oram por outras nações. Ele ora pelas situações que estão acontecendo no mundo. Quantas vezes você já orou por um africano? Qual foi o dia que você disse: Senhor, vai lá na Angola, vai lá, Senhor, lá na China, vai lá na Coreia, vai lá. Qual foi o dia que você gastou 1 minuto da sua vida para orar por alguém de outra nação que você não sabe nem quem é? Quantas notícias passam na nossa TV e a gente fica: misericórdia, mas não ora. É ou não é? Às vezes até, ai meu Deus, até chora. Olha o que fizeram com aquela criança. Quem orou pelos pais daquela criança? Quem orou, irmãos, pela menininha de 4 anos? Por ela não, pela família, perdão. Quem orou? Sabe, tem gente que não se compadece, irmãos. Às vezes a gente diz assim: ah, mas é porque eu não conheço. Pois é. Talvez tem gente que não te conhece, mas que está orando por você. Porque Deus levantou ele para orar. Você crê? Você crê que Deus pode soprar teu nome no ouvido de um servo e dizer: ora por Miriam? Mas qual Miriam? Só ore por Miriam. Eu sei qual é a Miriam que eu quero abençoar. Ai, irmãos, Deus nos conhece. Quem não conhece a Deus somos nós. Você quer viver por emoção? Você vai servir a Deus por emoção. Mas você quer viver o poder de Deus? A palavra de Deus tem que estar em você. Assim como o Espírito Santo está, deixa Ele ensinar a palavra de Deus a você. Deixa Ele ensinar a você todas as coisas. Amém? Deixa. E quando Ele te ensinar todas as coisas, você vai ser movido por Ele. Eu me emocionei muito hoje. Os irmãos estão vendo que eu estou chique, não estou? Quem viu que eu estou chique? Estou linda, não estou não, irmãos? Eu estava no casamento da nossa irmã Natália e o seu esposo Mariano. E eu me emocionei muito. Me emocionei pela história que eles viveram. O pastor contou uma parte da história deles. Ai, irmãos, a gente olha, né? E não sabe o que as pessoas enfrentaram. E era um sonho dela de menina. Eles já estão juntos há 12 anos. Mas ela queria muito casar. Muito, o sonho dela era casar. E agora, depois desses anos todos, já com 2 filhos, Deus deu a ela esse presente. Deus deu. Eu creio que Deus dá presente para a gente. E ela chorou tanto que a maquiagem resistiu, porque era daquelas da boa, né? E eu me emocionei porque eu estava vendo ali, sabe? O que é que Deus faz quando alguém ora? O que é que Deus faz quando alguém se entrega em oração? Foram muitas madrugadas elas orando, muitas madrugadas. Muitas madrugadas elas buscando a Deus. E Deus preparou, abençoou. Muita coisa se levantou. Mas eu falei uma coisa para ela: olha, tudo que se levantou para atrapalhar não impediu Deus de fazer o que Ele tinha para fazer aqui hoje. Olhe para tudo isso e lembre que o que você está vivendo é o que Deus planejou para a sua vida. Amém? E algumas irmãs aqui também vão realizar.
Amém? Eu já estou sonhando com esse dia. Se preparem. Não espere mais não. Se preparem. Ah, mas já está velha. Ah, mas já está tantos anos com a pessoa. Não importa. Se é um sonho seu de menina. Quem brincava de boneca? A gente brincava. Quem brincava de noiva? Botava papel higiênico para ser a cauda. Alguém? Ei, irmã? Brincava ou não brincava? Aí a gente cresce. Aí a gente vai e a gente diz assim: ah, isso não é mais para mim. Se é um sonho seu, do seu coração. Você pode estar com um cabelo branco, da raiz à ponta. Mas se Deus quiser te dar esse presente, se Ele vê que é um desejo do teu coração, Ele dá. Amém? Ah, mas eu já casei, não deu certo. Mas você casou com quem? Foi com quem Deus mandou? Ou foi com quem você quis? Será que Deus não usou ninguém para dizer: não, esse não. E você disse: é ele, pronto. Deus não tem responsabilidade, irmãos, com a escolha da gente. Agora, quando a gente espera no Senhor, amém? Quando a gente diz: é Deus quem vai dar, é Deus quem vai fazer, aí o negócio é outra história. Amém? Então, é a palavra de Deus. O que vai mover a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. É buscar a Deus, é conhecer a Deus, é ser de Deus. E o poder de Deus vai começar se manifestando na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vou convidar você para ficar de pé. Aleluia. Amém? Olha, irmãos, eu sempre falo o seguinte: quando a palavra de Deus, ela está no coração de uma pessoa, a palavra de homem nenhum vai tirar ela do lugar. Viu? Tem gente que sai da igreja, tem gente que sai do ministério, tem gente que sai do grupo por causa de palavra de homem. Mas se você tem a palavra de Deus e o Espírito de Deus na sua vida, Ele vai te sustentar. Você não sai da presença de Deus por causa de palavra de ninguém. Amém? Sai não. Você fica firme até o fim, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos para o céu diante do Senhor. Ó amado Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a nossa vida, Pai. Eu quero pedir ao Senhor graça, misericórdia e poder. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que manifeste a tua glória no nosso meio. Ó Espírito Santo, tu que és uma pessoa que habita em nós, que está no nosso meio. Tu que tem a tua vontade, tu que tem o teu querer, tu que tem a tua hora de fazer tudo, todas as coisas. Não, nós não podemos, Pai, de forma alguma, tratar o Senhor como mera emoção, tratar o Senhor como meros sentimentos, como meros pensamentos daquilo que nós desejamos ou queremos que aconteça. Mas precisamos, Senhor, te respeitar como quem és. Perdoa quando nós ignoramos o Senhor, ignoramos a tua presença, ignoramos, meu Deus, o que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós. Às vezes estamos, Pai, nos afastando tanto do teu querer, porque rejeitamos a tua palavra, rejeitamos a tua palavra. O Espírito do Senhor se movia sobre as águas, mas somente a tua palavra que disse: haja. E ali o mover do Espírito, mais a palavra, houve uma explosão de poder. A luz brilhou, a terra começou a brotar, a erva começou a nascer, animais começaram a nascerem, começou a ser, meu Pai, criados pelo Senhor. Façamos o
O Senhor disse: vamos ali fazer o homem. Oh Espírito Santo, o Senhor se move com a palavra. O Senhor se move com a palavra. Não adianta, Senhor, desprezarmos a palavra, porque o Senhor está em nós para nos ensinar a palavra. Queremos viver essa palavra de verdade, Deus. Queremos viver essa palavra de verdade, Deus. Queremos viver essa palavra com poder, meu Deus. Queremos viver essa palavra em santidade, em verdade. O Senhor tem falado por esses dias da tua fidelidade, do quanto é necessário que nós andemos com sinceridade e em verdade. E hoje, Senhor, hoje essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, toma a nossa vida em tuas mãos, para que nós valorizemos a palavra do Senhor, valorizemos a presença do Teu Espírito em nós. Não venhamos tratar o Senhor como tratamos qualquer pessoa, querendo que o Senhor faça nossos caprichos, nossas vontades, mas entendendo que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, que o tempo do Senhor é favorável, que quando o Senhor dá uma palavra, dá uma promessa, a intenção do Senhor é cumpri-la, é fazer acontecer. Mas nós precisamos confiar na Tua palavra. Não adianta, Senhor, estarmos aqui, meu Deus, diante da Tua casa, diante dos Teus filhos, e estarmos com o nosso coração tão distante, com a nossa mente tão distante, querendo pensar no que queremos, meu Pai, sentir o que queremos, e não abrir o nosso coração para deixar o Senhor fluir, não abrir a nossa mente para deixar o Senhor falar, não colocarmos a nossa vida à Tua inteira disposição. Oh Espírito Santo, eis-nos aqui, faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra em nós, Espírito Santo. Tira o que não te agrada, tira o que não é Teu, tira, Senhor, tira de nós, Pai. Oh Deus, nos enche com a Tua verdade. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, que Teu servo ouve. Que ouçamos a voz do Senhor, meu Deus. E o Senhor diz: quando a voz do Senhor falar, não endureça o vosso coração. Quando o vosso Deus abrir a boca para falar, não endureça o vosso coração. Oh, povo meu, filhos meus, não endureçam o vosso coração. Não tirem os olhos da palavra, meditem nela de dia e de noite. Olhem a palavra de dia e de noite, meditem nela de dia e de noite. Não esqueça dela, não abandone ela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de olhar para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o poder de Deus. A palavra do Senhor é o poder de Deus. A palavra do Senhor ensina, exorta. A palavra do Senhor corrige. A palavra do Senhor anima. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos para acertar o alvo, para acertar o caminho do céu. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Ela é o equilíbrio, ela é o guia, é a palavra, é somente a palavra de Deus. Aleluia. Não despreze a palavra, não despreze a pessoa do Espírito Santo. Não pense que Ele não está, não pense que Ele não é, não pense, não pense, não pense. Ele tem a vontade dEle que é soberana. Ele tem a vontade dEle que é soberana. Ele tem a vontade dEle que é soberana. A minha vontade, a tua vontade não é nada diante da vontade dEle. A vontade dEle é soberana.
e Ele vai fazer o que lhe apraz. Ele vai fazer o que lhe apraz. Ele vai fazer o que lhe apraz. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, não. É do jeito dele, é da forma dele, é como ele quer, porque a palavra é dele. E ele vela, ele vela, ele vela pela sua palavra para as cumprir. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada do que Deus quer fazer, você ou eu impedirá que Ele faça. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma palavra do homem sobre a tua vida, dizendo que não tem jeito, dizendo que não tem cura, dizendo que tu não vai conseguir, dizendo que tu não vai realizar. Há uma palavra do homem, mas acima da palavra do homem há uma palavra do teu Deus para ti. E a palavra do teu Deus é ela que tu deve continuar ouvindo. Ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, Deus quer falar contigo. Abre a tua Bíblia, Deus quer falar contigo. Dobra o teu joelho no quarto, vai orar, vai chorar, vai orar, vai chorar. Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar naquele lugar, naquele secreto. Ele vai lá para enxugar tua lágrima, para te dar consolo, para te abraçar, para te dizer: não temas, não temas, sou contigo, não te assombres, sou teu Deus. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ele quer se revelar, Ele quer se revelar a você através da palavra. Abra a Bíblia, abra a Bíblia, abra a Bíblia. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. Leia, leia, ore, ore, cante, cante louvores ao Senhor. Adore, adore lavando prato, adore lavando roupa, adore varrendo a casa. Enquanto você adora e ora e chora, Deus vai começar a mover as coisas. Deus vai começar a mudar as situações. Deus vai começar a trazer vitória. Deus vai começar a trazer cura. Deus vai começar a liberar unção, poder de Deus, poder de Deus. Na palavra, no mover do Espírito, poder de Deus. Aleluia. Não andamos por vista, andamos por fé. Não é pelo que eu sinto, não é pela minha emoção, não, eu não me movo assim, eu me movo pela palavra, eu me movo pela palavra. E a palavra diz que o meu Deus é vivo, a palavra diz que o meu Deus é poderoso, a palavra diz que meu Deus está comigo, não me desamparará, não me abandonará, não me deixará. Ele está dizendo na sua palavra que eu vou passar por isso e vou dar um culto de ação de graça, vou dar testemunho, vou contar para todo mundo ouvir. Foi Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz, que realiza, que opera, e não há quem possa o impedir. Aleluia. Ele alabas, uri alabalash, ele alabas, ele alabalabas, ele
Sem a palavra eu não me movo. Sem a presença dele eu não me movo. Se ele não for, eu não vou. Se ele não for, eu não vou. Se ele não for, eu não vou. É com a tua presença. É somente com a tua presença. É somente com a tua presença. É na tua presença, Jesus. Aleluia. 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 A pessoa cheia do Espírito Santo não vive mais para si. A pessoa cheia do Espírito Santo não vive mais para si. Não vive mais para si. Ela vive para Deus, para a glória de Deus. Ela dorme com as suas ideias, mas ela acorda cheia de atitudes que agradam a Deus. Ela dorme com ideias, com pensamentos, com sentimentos, mas ela acorda despertada pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser transformado dia após dia para ser mais parecido com Ele. Aleluia. Aleluia. E os dons que Ele vai liberar sobre a sua vida, os dons que Ele vai capacitar você para ter, não é para você. Não é para você. Não é para você. Não é para sua reputação. Não é para sua honra, não é. Mas é para que Ele seja glorificado. É para que Ele alcance vidas. Todo o dom que Deus te dá é para que você alcance o perdido. Não é nada sobre o salvo, é sobre o perdido. É sobre vidas enganadas, vidas que estão afastadas. É sobre vidas que estão desviadas do propósito. Deus quer usar o seu povo cheio do Espírito Santo. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando você. O mundo está aguardando você. Não é dentro da igreja não. É o mundo que está te aguardando lá com teus dons. É o perdido, é o viciado, é o que está com a vida amarrada e atrapalhada. Deus vai te ungir para que você vá lá. Deus vai te preparar para que você vá lá e entregue o que Deus vai te mandar entregar, em nome de Jesus. Aleluia. E glória ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.